Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou tutor do curso de Informática para a Internet do Senai. Eu vou apresentar para vocês o projeto Integrador. Esse projeto, a ideia dele é que vocês reúnam todo o que vocês aprenderam durante o curso e vocês apliquem nele, tá bom? Então ele será como uma atividade paralela na unidade curricular, vai valer nota também, lógico. E ao final vocês vão ter um sistema que vocês vão aprender algum tipo de divulgação, né, vocês vão ter, um sistema, um site, né, que ele atenda a padrões visuais, então a ideia é essa, tá. Então esse projeto ele começa agora na unidade curricular número 6, né, como vocês já devem ter visto. Então eu estou até aqui entrando pela matriz do curso, porque as próximas unidades, que eu vou falar um pouquinho, elas ainda não aparecem para você, tá, para vocês, tá bom? Então, na primeira fase, né, que na UC6, você tem situação de aprendizagem 1, a 2 e a 3 é uma vinculada ao projeto, né, aliás, ela é o projeto, tá bom? Então vocês vão perceber que as atividades que vocês vão fazer direcionadas com o projeto, vocês têm uma relação com as situações de aprendizagem, tá, como tem essa tabelinha inicial. Então a ideia é que a cada unidade curricular a gente coloque uma tabela para vocês conseguirem correlacionar e desenvolver as atividades, tá? Então, pode ver que quando você trabalha com briefing, escopo, né, você faz isso nas atividades e no projeto vocês vão ter que fazer isso também. Nesse projeto, vocês poderão fazê-lo para um cliente fictício, né, ou vocês podem fazer uma apresentação pessoal, tá, que seria um site de portfólio, alguma coisa nesse sentido, tá. Eu prefiro a segunda opção, que eu acho que vocês, no mercado de trabalho, isso daí eu acho que é muito útil, né. Às vezes você pode trabalhar de freelance, alguém quer saber o que você já fez, ou até uma empresa na hora de contratar, ela vai perguntar para você, você vai falar que você tem um curso, né, mas bom, e o que que você gerou desse curso? Então a ideia é que vocês tenham isso, tá. Então, e aí quando vocês puxam isso para um pouquinho mais para o marketing de vocês, né, eu acho que é mais interessante, dá para aproveitar mais, tá. Então eu não sei vocês, mas eu normalmente quando eu faço algum curso, alguma coisa assim, eu gosto de ter aquele produto final, né, aquele objeto. Você faz um curso, por exemplo, de desenvolvimento de games, você quer ver o joguinho rodando ali no final, você fazer o teste, né, ou você faz um curso de edição de vídeo, você quer ter um vídeo final ali que você conseguiu fazer, aplicando os efeitos do curso, enfim, tá. Então acho que é bem legal, é interessante, né, essa ideia, em outros cursos do Senai, assim, como mecânica, como torneiro mecânico, né, você tinha sempre um objeto final. Eu falo um pouco disso porque eu já estudei e eu tinha na minha época, eu fazia mecânica geral, então a gente tinha uma morsa, né, no finalzinho era uma morsa ali, então era tudo que a gente aprendeu durante o curso, a gente aplicou naquilo dali, tinha as atividades então, não diferente, o nosso curso tem isso daí também, que eu achei muito legal essa iniciativa, tá bom? Então, veja que tem uma relação, né, das atividades com o projeto, né, que eu acho que é bem interessante. Então, você não vai fazer nada a mais, né, você vai fazer o que você aprendeu nas atividades anteriores, voltado para o seu site, tá? Então, por exemplo, você vê aqui nessa primeira atividade, né, que esse projeto foi implementado na UC6, né, então a partir da UC6 que você vai ter essa opção projeto, então a gente por enquanto só tem aqui que está publicado, porque a matriz enfim, então nas próximas vocês não vão ver essa parte do projeto, mas elas estarão lá quando iniciarem para vocês, tá? Então aqui eu só estou entrando só para a gente dar uma passada rápida. Então na primeira atividade, vocês vão fazer um briefing, né, então vocês vão apresentar alguma coisa, tá, então, eu até acho que esse projeto ele inicia-se, né, na unidade curricular número 6. Só que eu acho que ele começa um pouquinho na 5, porque vocês aprendem alguns conceitos mais relacionados ao visual na UC5, né, quando vocês trabalham ali com logo. Então, por exemplo, vocês vão precisar fazer um logo, né, ou do cliente fictício, ou do ou o seu próprio, né. Então, pode ver que você tem a gente pediu que você faça diferente do escolhido, né, da atividade 1. Então, se você tiver que fazer outro, você vai ter que criar um logo para
para aquele cliente, ou você vai criar o seu próprio logo, tá? Então, eu sempre dou preferência para um site de apresentação profissional, né, que vocês podem usar futuramente, eu acho que vale mais a pena, né? Ou vocês empregarem todo o empenho de vocês ali, para um site de apresentação profissional, tá bom? Então essa primeira atividade é bem simples, eu acho que é bem tranquilo de se fazer, tá? Na segunda atividade, vocês vão ter que apresentar para a gente essa criação do padrão visual, então vocês vão ter que fazer um wireframe, vão trabalhar um pouco com menu, com ícone, com logo novamente, tá? Então são 2 atividades que vocês vão entregar, então isso daqui é a primeira parte do nosso projeto integrador, que ele é baseado nas atividades da UC6, tá? Ele é baseado nas atividades da UC6. E aí, chegando, conforme como eu tinha comentado com vocês, conforme a gente vai andando durante o curso, e vão ter essas inserções, né, das atividades relacionadas ao projeto. Só que no momento não tem ainda, né? Veja que eu estou aqui na matriz, mas eu vou só falar um pouquinho sobre as próximas UC e a relação com o projeto, que eu acho que é legal para vocês visualizarem um pouco, tá bom? Então, na UC7, que a gente vai trabalhar um pouco com criação e edição de conteúdo multimídia, né? Então vocês vão ter as atividades, que às vezes essas atividades podem ter algumas alterações. Então veja que nessa situação de aprendizagem 1, que vocês trabalham um pouco na atualização do site, vocês têm algumas técnicas, ferramentas, métodos, procedimentos, enfim, N coisas que são relacionadas ao marketing também, ou a uma reformulação do próprio site, né? Então, por exemplo, esse aqui atualizando o site, tem essas atividades. E na situação de aprendizagem 2, que vocês falam a gente está falando em divulgação, tem essa parte também de desenvolver o logo que vocês já fizeram. Então, tudo isso daí vocês vão acabar novamente aplicando no projeto de vocês, tá? Então, a ideia é essa. Esse conteúdo que está aqui pode mudar alguma coisinha, tá? Às vezes tem alguma correçãozinha, alguma coisa nesse sentido, né? Como eu falei, como eu já havia dito, eu estou navegando aqui pela matriz, então pode mudar alguma coisinha, tá? Mas a intenção é essa, é pegar todo o conteúdo, situação de aprendizagem 1 e 2 e aplicar o nosso projeto, tá? Então, na 7 a ideia é mais ou menos essa, né? Sobre esse tipo de conteúdo. Na 8 você vai mais trabalhar com a parte da estruturação, tá? Então a gente vai falar um pouco também sobre conteúdo, vamos falar um pouco sobre site responsivo, né? Ó, desenvolvendo a interface, então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, organização do conteúdo, a gente vai desenvolver a interface, né? Então veja que algumas coisas são herdadas também da unidade curricular anterior e que às vezes vocês precisam desenvolver de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, vocês já desenvolveram interface já antes de chegar aqui, então provavelmente façam de novo, mas de uma forma diferente, tá? Aí tem a parte do site responsivo, né, que vocês vão ter que trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí na parte do site responsivo, a gente vai começar a trabalhar com HTML e CSS, tá? Então isso aqui é uma parte muito importante do projeto, que vocês vão ter que colocar em prática tudo que vocês aprenderam, né? Então vocês vão trazer toda essa conceituação, esses padrões de identidade visual, todo esse trabalho sobre a parte gráfica do site, vocês vão ter que transferir isso daí para códigos, tá? Então vocês vão trabalhar com HTML, CSS, vocês vão trabalhar também com os vídeos que vocês já trabalharam na anterior, então vocês vão trabalhar com fontes também, então vai ter bastante conteúdo, mas o principal é o HTML e o CSS que vocês vão ter que trabalhar bastante, tá? Então, para vocês já aprenderem isso e para vocês também aprenderem a desenvolver de uma forma responsiva, tá? Sempre levando em conta que o seu site ele pode ser visto num navegador, num computador pessoal, ou pode ser visto num dispositivo móvel, tá? Então, essa é a intenção. Bom, e aí, quando a gente saindo um pouquinho aqui da UC8, né, entrando na UC9, a gente vai trabalhar com programação client-side, né? Então, nessa parte, o que que vai acontecer? Vocês vão trabalhar um pouquinho com o código no front-end, tá?
porque assim, HTML é uma linguagem de marcação, né, da UC8 que eu havia dito. E o CSS, né, meio que um suporte ali para HTML, para trabalhar a parte visual, só que no 9 vocês vão entrar com código de fato, que é programação, e vocês vão trabalhar com JavaScript. Só que vai ser no front-end, né, então vocês vão ter alguma atividade que vocês vão trabalhar com player de vídeos, né? Então, isso aqui com JavaScript, são problemas que você resolve com JavaScript, né? Vocês vão colocar algumas funcionalidades, né? Por exemplo, criar uma animação, vão criar algum JavaScript, né? Então, não está determinado aqui qual que vai ser, né? Só que na etapa do projeto, né? Na parte do projeto, a gente vai tentar trazer alguma coisa que tenha a ver com o seu projeto, tá? Então, por isso que eu reforço novamente, escolham fazer um site pessoal, que eu acho que é muito interessante e facilita um pouquinho, né, para vocês fazerem o projeto de vocês, tá? Então, por exemplo, que vocês vão aprender funcionalidades para um site, essas funcionalidades vocês vão aplicar ao projeto de vocês, tá? Isso baseado na situação de aprendizagem 1. Na situação de aprendizagem 2, que é o player de vídeo, lógico que vocês vão colocar no site de vocês, tá? Vocês vão desenvolver esse player de vídeo. Então veja que é mais um conteúdo que sai da situação de aprendizagem e você aplica no projeto integrador. Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia principal. Então, o C9 é isso que a gente vai fazer, na UC10 vai ser a criação e manipulação de banco de dados, tá? Então aqui é nesse ponto que vocês vão trabalhar um pouquinho com alguns conceitos de bancos de dados, né? Então vocês vão trabalhar com diagrama, entidade, então é um conceito de você através de um diagrama, você conseguir expor algum tipo de organização, tá? Então no nosso caso aqui vai ser do banco de dados, né? Do nosso banco de dados, então vocês vão trabalhar também elaborando um script para esse banco de dados, né? Então, deixa eu entrar aqui na atividade. Ó, então, de acordo, né, com o diagrama de entidade de relacionamento, né, que esse diagrama vai ser meio que a fotografia do banco de dados. Quando vocês tiverem esse diagrama feito, vocês vão ter que criá-lo, né, no MySQL. Então, vocês vão para o código novamente, tá? Então, você passa dessa parte visual, então vocês entram no código e vocês vão fazer a criação do banco de dados, tá bom? Então, vocês vão ter que entender alguns conceitos de entidades também, mas é tudo que está no material web, então vai ser bem tranquilo para vocês, tá? Vai ter alguns dados, né, do nosso banco, só que na realidade isso daqui é da própria atividade, certo? Quando a gente for para o nosso projeto, a gente vai aplicar esse conhecimento do banco de dados no nosso projeto, né? Então essa é a ideia. Mesma coisa da situação de aprendizagem 2, que a gente tem uma situação de aprendizagem, que a gente tem que aplicar alguns conhecimentos, né? Olha, novamente a gente vai ter que elaborar um script. Só que isso aqui vai ser, além da atividade, vai ter uma parte voltada, né, para o nosso projeto, tá? Na unidade 10, né, unidade curricular número 11, a gente vai modelar o nosso sistema. Nessa parte que a gente vai modelar o nosso sistema, a gente vai trabalhar com uma parte bem visual, né, do que seria um sistema. Então, a gente vai ter que desenhar aquilo numa linguagem visual, uma linguagem gráfica que chama UML, tá? Então, a gente vai ter que conhecer essa linguagem, né, que ela é bem parecida com as demais que vocês já trabalharam, como mexer com fluxograma, essas coisas. Então não é tão difícil não, vocês vão gostar, tá bom? E aí da segunda parte a gente vai trabalhar com documento de requisito, né? Vamos trabalhar também com prototipação, né? E aí juntando SA1 e SA2, a gente vai ter uma terceira parte aqui, que vai ser o nosso projeto integrador, tá bom? Que, como eu já havia dito para vocês, não tem nada aqui porque a gente não colocou ainda na matriz, tá bom? Essa aqui é a matriz do curso, então não tem como colocar ainda, tá bom? Indo para a unidade curricular número 12,
A gente vai entrar e vai falar um pouquinho de desenvolvimento de sistemas web. Aqui a gente começa a construir o nosso site, né, pelo front-end, a gente vai ter toda uma estrutura e a gente vai preparar o nosso back-end, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma situação de aprendizagem que a gente vai preparar uma aplicação web, né? Então, essa é a ideia. Prepare a parte do back-end, então a gente vai aprender a preparar essa parte, a gente vai construir a aplicação, a gente vai construir essa aplicação, e aí com todo esse conhecimento que a gente teve da SA1 e SA2, vamos também aplicar no nosso projeto integrador. Indo um pouquinho para a unidade curricular número 13, é uma unidade curricular muito importante, tá? Às vezes no mercado muitas pessoas não dão tanto valor para os testes de sistema. Eu acho que um sistema ele deve ser testado, eu acho que você tem alguns níveis de teste, né? Por exemplo, se você tem um software que controla o pouso de uma nave, né, de um foguete que foi enviado para algum planeta, esse é um tipo de software que ele não pode ter nenhum tipo de erro, né? Porque se você errar, são bilhões ali que vocês estão perdendo. Então, esse seria um tipo de teste que, enfim, não teria nenhum nível de aceitação, assim, de tolerância, ele não poderia falhar simplesmente, né. Falha zero, então não tem como. Assim como outros testes também que são mais simples, né, que não envolvem tantas coisas, que podem ser mais, assim, mais maleáveis, né, então ter uma certa tolerância. Da mesma forma, também não seria legal que tivesse tanta tolerância, né, que ele funcionasse sempre, tá. Mas eu só estou falando em questão da aplicação, né, da importância que a gente tem, tá. Então, às vezes, um sistema não precisa ser um sistema simples, né, não precisa ter um teste tão sofisticado, mas um teste, por exemplo, como esse daí que eu citei, ele seria um pouquinho mais, né, um pouquinho mais não, totalmente sem tolerância, tá. Então a importância dos testes de sistemas são esses, e vocês vão aprender, né, vão falar um pouquinho sobre testes, e aí vocês vão aplicar ao projeto de vocês, tá, projeto integrador, né, ó, vocês vão criar um modelinho, um documento, vai ter uma apresentação, tá, testes de sistema, as pessoas que fazem testes, elas têm são muitas, tá, então no mercado de trabalho você tem pessoas que só trabalham com testes, são programadoras também, eu acho que são programadoras, não têm tanto conhecimento como programador, algumas têm, lógico, mas são muito importantes, tá, e são essenciais, tá. Então passando um pouquinho dessa UC13, a gente tem a UC14, que é a implantação de sistemas, né. Então vai ser mais uma essa daqui só tem uma situação de aprendizagem, até por enquanto, que às vezes pode surgir mais. Então vocês têm algumas atividades aqui que vão ser feitas, né, como o levantamento da estrutura, né, do nosso sistema. Então a gente vai ter que listar essas informações, né, vamos fazer um documento, que isso aqui é muito importante. Veja que vocês têm um objeto completo, tá, desde a divulgação até do desenvolvimento, o front-end, o back-end, o banco de dados, né, o acesso ao banco de dados. Então vocês têm tudo de ponta a ponta, tá? E aí nessa que só tem uma situação de aprendizagem, né, que é a implantação de sistema em rede de lojas. Então a gente vai usar todo esse conhecimento que a gente está fazendo aqui nesse exercício, e aqui vai ter mais uma sessãozinha, né, mais uma bolinha aqui, de projeto integrador, tá? Que é mais uma sessão dessa unidade, assim como as demais. Então aqui tem algumas informações, né, que a gente vai trabalhar com elas, a gente vai ter que gerar um relatório, vamos trabalhar um pouquinho com a questão da máquina que será rodada, né, então tem todo um conhecimento que ele será também aplicado no nosso projeto integrador, tá bom? Então essa aqui é a unidade curricular número 14, que é a penúltima, e por último a gente vai trabalhar um pouquinho com a manutenção de sistemas, né, então a gente cria o sistema, a gente divulga o sistema e a gente tem que manter testa o sistema e também tem que manter, né. Então veja que são coisas que são comuns em qualquer sistema e vocês vão fazer aqui durante todo o curso, tá. Então a ideia é essa.
Então tem aqui uma situação de aprendizagem, que é a única, né, que é um plano de gerenciamento. A gente vai trabalhar um pouco com isso, a gente montar toda essa estrutura, né. É uma estrutura que já está montada, mas a gente precisa gerenciá-la, né. Então você precisa fazer alguns documentos, né, ó, você vai ter que fazer um plano de gerenciamento. Então esse plano de gerenciamento você vai utilizar também no seu projeto, tá. Mais um plano de gerenciamento, e aqui tem uma técnica, tá, ITIL, isso aqui é mais para a parte administrativa, em informática, tá, em TI. Então a gente tem algumas, como se fossem ferramentas, né, são ferramentas conceituais, como se fosse isso, tá. ITIL, COBIT, então tem algumas assim, conforme vai passando o curso a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Então é isso, então o projeto, a ideia mesmo é essa, né, que vocês possam aplicar tudo que vocês aprenderam no projeto de vocês, tá bom? Então reforçando, o que eu gostaria, né, que eu acharia bem legal, é que vocês fizessem um site de apresentação pessoal mesmo, né, separem algumas informações que eu acho que são legais, peguem informações de currículo de vocês, né, como cursos, os últimos trabalhos, se vocês quiserem também, eu acho que, enfim, vocês que decidem o que vocês querem expor, tá? Então a gente vai também ajudá-los, como publicar isso daí na internet, deixá-lo no ar, né, se for desejo de vocês, ou vocês só têm um site mesmo por ter, e armazena em algum lugar, no GitHub, e deixa lá, tá? Mas eu acho que legal mesmo é que vocês tenham esse site que publiquem ele, né, para todo mundo que possa entrar ou até um recrutador, algo assim, tá bom? Então a ideia é essa, tá? Então esse é o projeto integrador, né, então se atentem que na unidade curricular número 6 ele começa, tá, mas vocês ainda precisam um pouquinho, né, de ter a unidade 4 que vocês aprenderam lógica, na unidade 5 que vocês começaram a trabalhar com imagens, né, o logo, então vocês vão precisar disso para frente, tá? Quando chegar lá no back-end, vocês vão ter que aplicar lógica de programação, né? A gente ainda não definiu qual a linguagem que a gente vai utilizar no back-end, tá bom? No front-end vai ser o JavaScript, né? Que é o de praxe, né? Normalmente é o que a gente usa. No back-end a gente não decidiu ainda, tá? Por algumas questões, a gente precisa verificar também quais as demandas de mercado. Existe já uma linguagem pré-definida, né, mas ela pode ser alterada, enfim, tudo que entra para vocês aqui, tudo que a gente oferece no curso, a gente às vezes precisa avaliar, ver qual a situação e ver se o mercado de trabalho, se é o que a necessidade do mercado de trabalho, tá bom? Então por isso que a gente não decidiu ainda, né, o que vai ser, porque a gente precisa também, discutir sobre isso, então acho que é muito importante, só que vai ser algo que vai se encaixar o curso, né, e vai se encaixar principalmente a projeto integrador, tá bom? Então o projeto é isso, não deixem de fazer, caprichem, se forem fazer logo, caprichem no logo, tem sigam aquelas minhas dicas de criação de logo, pensem um pouquinho, se vocês vão fazer o profissional, vocês podem tentar arrumar alguma coisa com trabalhando com a letra no nome de vocês, enfim, tá? Então tem que ter criatividade. Vocês já aprenderam a fazer logo, mexer com logo, então voltem lá, façam, treinem um pouquinho lógica de programação para quando chegar no back-end não ficarem perdidos. No front-end também treine um pouquinho, porque aparece uma coisinha ou outra que a gente acaba usando lógica de programação, tá bom? E, enfim, caprichem no projeto, eu fico à disposição para vocês quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Algum jeito de implementar. Eu sei que alguns projetos podem ficar diferentes, né? Porque as pessoas podem querer um negócio mais simples, e chegar algum momento a pessoa quer um formulário, outra pessoa quer cadastrar, talvez as pessoas que entrem no site dela. Enfim, vai ser, durante o curso a gente pode fazer algumas mudanças, a gente vai deixar um pouco livre para que vocês apliquem o conhecimento que vocês tiveram e coloquem algumas funcionalidades no site, tá? Que é o ideal, que eu acho que é válido, né? Toda essa experiência para vocês.
Tá bom? Então é isso, e bom projeto para todo mundo, espero que no final do curso a gente tenha sites muito legais, tá bom? E é isso, até mais, tchau, tchau.